Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, alunos que estão na rede interna da SEDUC, nos 224 municípios atendidos pelo canal. A todos os nossos alunos que também acompanham a nossa aula pelo YouTube, né? Boa noite a todos, tá? A gente vai estar iniciando a nossa aula agora, nossos dois encontros que a gente tem de linguagens, né? Primeiro, análise linguística, e depois a gente vai trabalhar com a literatura, para a gente trazer para vocês aí informações importantes sobre os nossos eventos aí. Na nossa cartela inicial, vamos lá trabalhar informações preciosas, né? Vamos trabalhar com análise linguística hoje, recursos coesivos. Quais deles, professor? As conjunções. Vamos lá trabalhar as conjunções para a gente poder dinamizar aí o nosso processo de ensino-aprendizagem. Os recursos coesivos que nós selecionamos para o trabalho de hoje são relacionados às conjunções. Elas são exigidas na competência 4, principalmente porque elas fazem parte dessa progressão temática e da organização macroestrutural do texto. Hoje temos resolução de questões, né, durante a aula, e também você pode baixar o nosso material no site do canal Educação e resolver também as atividades que a gente sempre deixa para casa, tá bom? Então, para a gente poder municiar vocês aí dos conteúdos, vamos atrás aí das conjunções. Olha a definição aí, gente. Conjunções, classe de palavra que une termos da mesma função sintática. Ah, então está relacionado à sintaxe? Tá, sim. Perdão, gente. Com relação aí à sintaxe, o que é que a gente vai poder identificar aí em torno desses termos, tá? A classificação das conjunções, ela vai estar condizente a essa união, né? Às vezes nós temos uma união necessariamente não dependente uma da outra, e outras vezes a gente tem uma união dependente uma da outra. Então, as conjunções, elas podem ser... Opa, perdão. Não, ainda não. Deixa eu voltar aqui. É porque não botei o marca-texto. Elas podem ser intituladas, classificadas como conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, elas ligam orações sintaticamente independentes. E no caso das orações subordinativas, elas vão ligar orações dependentes uma da outra. Então, voltando aqui à definição, se ela une, né, termos da mesma função sintática, às vezes a gente vai precisar identificar essas relações de independência, só coordenação, ou seja, atribuições igualitárias. Em outros momentos, situações de dependência, onde a gente vai encontrar aí situações mais expressivas. A partir disso, a gente vai poder identificar as conjunções coordenativas, que inclusive nós já trabalhamos aqui em outras aulas no canal, aditivas, conclusivas, adversativas, alternativas e explicativas. As conjunções coordenativas, elas podem assumir diferentes significados, né? Principalmente porque elas podem participar de diversas aí possibilidades de interação, tá? Então, no caso delas, né, aprendi tanto e não sei nada. Olha, veja que o e não sei nada dá uma ideia de adversidade em relação ao aprender tanto, né? Então, ela, apesar de você identificá-la inicialmente como uma conjunção aditiva, ela também pode assumir uma função de adversidade. E aí é aquele elemento mais importante, preponderante, que a gente vai encontrar dentro dos enunciados. A possibilidade da gente encontrar sempre aí o contexto comunicativo
como um elemento importante para o nosso processo de entendimento. Mas hoje vamos falar das conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, como o próprio nome diz, ligam aqui, ó, orações que têm dependências, né, sintáticas uma com a outra, né? E aí a gente vai poder identificar as várias possibilidades, né, de interface. Nós temos as orações causais, as concessivas, as condicionais, as finais, as temporais, as comparativas e as consecutivas. Muito bem. Então, a gente vai poder identificar todas essas possibilidades aí de interlocução. Vamos lá. E aí, para a gente trabalhar mais especificadamente, essas conjunções subordinativas, elas indicam a dependência de um elemento ao outro, tá? As causais, elas identificam uma relação de causa, né? Ou seja, elas vão estar iniciando uma oração que, em relação a uma oração principal, vai estabelecer a causa, né, das ações ou do enunciado comunicativo que vai estar presente na oração principal. Podem ser expressões como haja vista, que, porque, pois, porquanto, visto que, uma vez que. As comparativas, né? Os elementos é que a segunda oração ou a oração iniciada por com essa conjunção subordinativa estabelece em relação aos demais elementos comunicativos do período uma relação de comparação, né? Como, que, nem, que, depois de mais, menos, melhor, pior, maior. Concessivas, né? A concessiva, ela dá uma ideia de concessão, né? De abertura, né? Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, em que pese, posto que, e etc e tal. Condicionais, se, desde que, caso, conquanto que, a menos que, somente se. Todas essas conjunções, elas vão formalizar essa ideia de condição, né? Em relação às orações a quem ela estabelece aí esse processo de dependência. Conformativas, conforme, segundo, de acordo, consoantes. Consecutivas, né, que, depois de tal, tanto, tão, de modo que, de forma que, de sorte que. Finais, para que, a fim de que, estabelecendo em relação à oração com quem elas estabelecem esse processo de dependência, essa identificação de finalidade, tá? Então, a gente vai encontrar aqui mais as últimas possibilidades. Proporcionais, né? Ela estabelece em relação à oração principal a ideia de proporção, né? E essa ideia de proporção vai ser estabelecida através das locuções que vão aparecer aí dentro dessas possibilidades, tá? Vamos lá. Temporais, quando, enquanto, assim que, até que, mal, logo que, desde que, representando essa ideia de temporalidade, né? E as integrantes, o que, se e o como, mostrando essa representatividade de integração obrigatória do enunciado, que é iniciado por elas, ao restante do processo comunicativo oracional, ou então ao período a que ela esteja condicionada. Bom, a gente viu aqui, ó, várias possibilidades. Então, temos vários tipos, causais, comparativas, concessivas, tá? Aí, condicionais, proporcionais, temporais e integrantes. Para iniciar a nossa aula de hoje, vamos na nossa primeira alternativa aqui, gente, ó. Questão de número 1, a função em destaque, a conjunção em destaque, qual é ela, professora? Quando?
É um enunciado que se classifica como 2 minutinhos para você me organizar aí o pensamento. Quando se está no topo, todos querem te derrubar. Realmente, o coco não fica lá em cima do pé, todo mundo quer derrubar ele, né? Aí, ó, gente, nessa oração, o quando estabelece com o restante do enunciado, ele inicia a oração se está no topo. Ele, quando inicia a oração se está no topo, estabelece com o restante do enunciado uma relação de tempo, né? Ou seja, no tempo em que ele está no topo, naquele momento em que ele se encontra em ascensão ou ascendido, todos querem o derrubar. Então, uma oração relacionada a essa informação aqui. Então, nós temos aqui. A conjunção em destaque, vamos lá. Não declarou imposto de renda, e agora? Aí, ó, esse post aí do Senado Federal. Caso você não tenha cumprido o prazo de entregar a declaração à Receita Federal, você deve pagar a multa mínima de R$ 165,74. Você também deverá pagar a multa de 1% do valor devido ao mês, podendo chegar até 20% do mesmo valor. Além disso, seu CPF pode ser suspenso, né? Vamos lá ver qual é a oração que destaca. Caso você não tenha cumprido o prazo para entrega da declaração à Receita Federal, primeiro anunciado e iniciado com o caso. Se você deve pagar a multa mínima. Ou seja, a oração caso estabelece com a segunda oração desse enunciado uma relação de condição, de tempo, de concessão ou final. Nós vamos observar que aqui, gente, ó, é uma oração condicional. Ou seja, caso, qual é a condição de você pagar a multa, né? A condição de você pagar a multa é você não ter cumprido o prazo de entrega para a declaração à Receita Federal. Então, para você corretamente classificar essa oração, gente, é importante que você, por exemplo, estabeleça esse processo de compreensão, tá? Você estabelecer entre os elementos aquilo que necessariamente estaria
condizente com essa relação de dependência que se causa a partir daí. Então, relação aí de condição, caso, se porventura não tenha cumprido, aí é que você vai ter, a segunda oração ou a informação da segunda oração relacionada, tá? Então, a gente vai poder identificar esses elementos que vão aparecer aqui dentro do texto. Próxima, olha aí a Gisele Bündchen. Para seu sorriso brilhar como diamante. Muito bem. Qual é o termo aí? Vamos lá, o como, né? Ele pede para que você identifique o uso da conjunção como na publicidade. Infere uma ideia de quê? Condição, tempo, consequência, comparação, finalidade. 2 minutinhos aí para você pensar. E o pessoal de São Pedro participando aqui, viu? Tô olhando aqui, adorando a participação de vocês. 2 minutinhos aí, por favor. Conjunção como na publicidade infere como, né? Aí, sorriso, diamante. O elemento aqui aparece como um elemento comparativo, né? Vai comparar o diamante com o sorriso, o brilho, enfim. Na publicidade da marca aí escova de dente, não, pasta de dente, né? Aí a gente vai encontrar no enunciado a conjunção como funcionando como um elemento comparativo. A ideia que ele estabelece é uma ideia de comparação.
Uso da locução conjuntiva à proporção que, no post, infere uma ideia de a proporção que, tá aqui, gente, ó. O homem exterior se destrói, o homem interior se renova. Muito bem. Michel de Montaigne, tá aí o cidadão aí, todo aí bem passado, os panos passados. A proporção que? O post, né, nesse post, a locução conjuntiva da proporção que estabelece uma ideia de condição, de tempo, de consequência, de comparação ou de proporcionalidade. Essa ficou bem fácil, né, gente? Aí acho que não tem como nós trazermos dentro dessas possibilidades aí nenhum elemento que possa dizer para você que você não está dentro dessas situações aí, né? Então a gente vai poder identificar esses elementos aqui, ó. A proporção identifica a ideia de proporcionalidade. Muito bem, proporcionalidade vai dar esse resultado aí dentro dessas possibilidades, tá bom? Dentro dessas situações. Ok, vamos lá. Vamos lá. Próxima questão. Uso da locução conjuntiva em os melhores chás para fertilidade de acordo com o seu ciclo menstrual. Eita, meu Deus do céu, essa internet tem cada temática aí. Os melhores chás para fertilidade de acordo com. Pronto, está aqui. De acordo com. Colocamos aqui. De acordo com. De acordo com, estabelece uma relação de conformidade, tempo, consequência, comparação ou proporcionalidade. De acordo com, gente, ó, é inconformidade com o ciclo aí menstrual. Então, a alternativa correta, letra A. Próxima questão. O uso da conjunção sim na capa da revista introduz a ideia de... Vou dar 2 minutinhos para você me responder aqui no chat.
Ok, gente, ó. Essa capa é bem otimista, né? Exame da revista. Como ganhar dinheiro se o Brasil der certo? Vamos lá, gente. O se, né? Ele pede para que você identifique aqui o se dentro daquilo que seria como ganhar dinheiro se o Brasil dar certo. O se introduz uma ideia de condição, tempo, consequência, concessão ou finalidade. Identifica uma ideia de condição, né? Se o Brasil der certo, mas vai dar certo. Vamos ter fé. Der certo é a condição, né? De como ganhar dinheiro, tá? Então a gente vai poder identificar, estabelecendo aí a segunda oração em relação à outra que está participando desse processo enunciativo, aí essa questão. E lá no final tem e 3 motivos para acreditar nisso. Vamos lá. As conjunções destacadas e para acreditar nisso revelam, respectivamente, as ideias de né? Adição e finalidade, adição e consequência, causa e consequência, conclusão e finalidade, condição e finalidade. Bom, vamos lá para o I. O I não é uma conjunção aí subordinativa, que é o foco da nossa aula de hoje, tá? O I é uma conjunção coordenativa. Vai juntar, inclusive é uma conjunção coordenativa aditiva. A ideia que estabelece em relação aos demais enunciados é uma ideia não dependente, mas agregadora de uma ideia aditiva, né? 3 motivos para acreditar nisso. Ó, veja bem, se eu tiro o i, eu não tenho um prejuízo tão grande na informação como se eu se eu tirasse o para. Né? Só para você ter uma ideia do que é uma conjunção. Peraí, deixa eu só apagar aqui. Canetinha. O que é uma conjunção coordenativa de uma conjunção subordinativa, tá bom? A gente vai poder identificar aí essas duas possibilidades, tá? Então, na conjunção coordenativa, a gente vai poder tirar e não vai... A ideia que ele cria é uma ideia opcional, de adição. Eu posso tirar essa ideia de adição, né? Mas o para, se eu tirar o para aí, as coisas complicam. Por quê? Porque entre 3 motivos e acreditar nisso, eu preciso dessa interlocução, ou preciso desse recurso coesivo, que imprime uma ideia de acreditar nisso é a finalidade dos 3 motivos. Tá? Então, a gente vai poder observar que aqui ó, nós vamos encontrar uma informação relacionada à adição, né, a ideia aditiva, aí a coordenativa, né, ela dá essa ideia de adição, e o para seria uma subordinativa final, que identifica essa ideia de finalidade. Então, a alternativa aí a ser marcada corretamente, letra A. Vamos lá. Acho que aqui passou demais. Fala do personagem, uso da conjunção enquanto revela a ideia de... Vamos lá. Pedir 2 minutinhos para que você analise com cuidado o enquanto.
Vamos lá, vamos ver a tirinha aí, gente. Você o distrai enquanto eu dou uma limpada na jaula. Aí, ó, gente, a distração dele foi trazer a aula de balé, né? Aí, bem gracioso a ideia da distração. Bom, aí ele usou aqui o enquanto, tá? Enquanto dou uma limpada na jaula. A ideia do enquanto, né, revela o quê? O termo enquanto revela que ideia? De intensidade, de consequência, de finalidade, de tempo ou de proporcionalidade. A gente vai identificar de enquanto, naquele tempo em que eu vou estar ali limpando, tá? Então, o enquanto aí, né, é um conector que imprime uma ideia no enunciado de tempo, né, em relação àquele elemento que vai estar sendo trabalhado. Então, seria essa relação de tempo. Alternativa correta, letra D. Vamos lá. Olha lá, Schopenhauer. O poeta oferece à imaginação imagens da vida, personagens e situações. Põe tudo isso em movimento e deixa cada um levar seu pensamento tão longe quanto sua força espiritual lhe permite. Desse modo, consegue satisfazer tolos e sábios. Olha aí, gente. É o filósofo alemão, aí do final do século XIX, com os escritos dele sobre isso. É um post, né? É uma locução, aquelas frasezinhas que circulam na internet. Esse post tem lá o desse modo. Cadê, meu Deus do céu? Então, deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui. Pronto. Desse modo, consegue satisfazer tolos e sábios. Ou seja, o poeta faz um jogo de cena que consegue satisfazer as pessoas de todas as espécies, dos tolos aos mais sábios, né? Bom, mas o termo desse modo estabelece uma relação de coesão entre aí os enunciados desse elemento comunicativo, né? Desse enunciado comunicativo. A ideia do desse modo é uma ideia, ou desse modo, a conjunção ela é classificada como uma conjunção subordinativa condicional, temporal, concessiva, consecutiva ou final. E aí, meu povo? Deixa eu ver aqui se o pessoal está dizendo alguma coisa. Muito bem. O pessoal de São Pedro aí está participando, colocando aqui, já deram a opinião deles. Deixa eu ver aqui. Pessoal no chat aqui também. No YouTube. Vamos lá, gente, né? A ideia é uma ideia consecutiva. Qual é a consequência desses elementos? É a satisfação de tolos e sábios. Desse modo, né, consequentemente, consegue satisfazer tolos e sábios. Ou seja, a progressão temática aqui é que ele expõe uma representação do discurso, do que a poesia se serve, e a consequência disso é a satisfação. Então, o conector trabalhado aí, que é o desse modo, consegue trazer para esse elemento essa situação de conexão. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, essa possibilidade do elemento concessivo, tá? Então, desse modo, consegue satisfazer tolos e sábios. Consecutiva é a nossa possibilidade. Ai, meu Deus do céu. Vamos aqui, gente, ó, a esse termo, né? Miss Universo. Miss Universo. As pessoas racistas devem procurar ajuda. São Paulo. Leila Lopes, de 25 anos, é a primeira negra a receber faixa de Miss Universo. A primazia coube a Janelle Penny Comissigon, de Trindade e Tobago, vencedora do concurso em 1977.
Depois dela vieram Chelsea Smith, dos Estados Unidos, em 1995, Wendy Fitzwilliam, também de Trinidad e Tobago, em 1998, Mupli Kelagobi, de Botsuana, em 1999. Em 1986, a gaúcha Daisy Nunes foi a primeira negra a se eleger Miss Brasil. Ficou em 6º lugar na classificação geral. Ainda assim, a estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam manifestações preconceituosas, como a de um site brasileiro que, às vésperas da competição, se valendo do anonimato de quem o criou, emitiu opiniões do tipo: como alguém consegue achar uma preta bonita? Após receber o título, a mulher mais linda do mundo, que tem o português como língua materna e também fala fluentemente o inglês, disse o que pensa de atitudes como esta e também sobre como a conquista pode ajudar os necessitados de Angola e de outros países. Muito bem. Nesse texto, temos a expressão ainda assim. Tá lá, ó, bem aqui, coloquei para vocês em destaque, né? Ainda assim. Presente nesse texto tem como finalidade, letra A, criticar o teor das informações fatuais até ali vinculadas, questionar a validade das ideias apresentadas anteriormente, comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente, introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente, enfatizar o consenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida. Bom, muito bem. Olha, a gente vai poder observar que aqui, nesse enunciado, a gente tem, ó, a contradição, né? No texto anteriormente, ele fala das conquistas das mulheres negras, pretas, em concursos de beleza, né? De beleza, de referencial de beleza. E aí, como ele colocou, várias mulheres negras, né, foram beneficiadas com o título e o reconhecimento da sua beleza através das eleições que elas participaram. Aí, o que vem o contrassenso? Olha, o contrassenso é a contradição, né, a concessão. Ainda assim, existem pessoas racistas, né? Ou seja, as manifestações preconceituosas acontecem, né? Mesmo diante daquilo que seria essa situação, né, plenamente constituída, em que essas pessoas necessariamente não são discriminadas. Pelo contrário, as mulheres que foram citadas alcançaram o status de representatividade da beleza universal, né? Então, mas ainda assim, há um preconceito contra elas dentro dessa possibilidade, tá? Então, a gente vai encontrar aí essa situação. Na nossa aula de hoje, a gente trouxe para vocês, né, a referenciação em torno das conjunções subordinativas. Olha como elas aparecem, né? Elas aparecem em pequenos enunciados, em grandes enunciados, estabelecem entre as orações, períodos, entre as próprias partes do texto, né, relações de dependência, né? A gente tem que estabelecer aquilo que é o contraditório. Eu cito, como nesse último elemento, aí os pontos positivos e depois eu contradigo aí com os pontos negativos. A nossa aula de hoje de análise linguística versou sobre conjunções subordinativas. Nós trouxemos aqui as informações contextuais e também fizemos várias atividades importantes para a gente poder trabalhar, tá bom? São 3 minutinhos para a gente poder entrar na nossa segunda aula. Eu aguardo vocês na aula de literatura, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula de literatura, gente.